Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino chegando seu Júnior mais uma vez e sejam bem-vindos a esta aula de Geografia. Esta é uma aula de continuação, que abarca um tema muito importante que é ministrado no sexto ano, no comecinho do ano letivo, no primeiro bimestre, que trata da orientação no espaço geográfico, como vocês viram nos vídeos passados, a orientação no espaço geográfico é muito importante, já que nós humanos somos muito pequenos em relação à dimensão enorme do nosso planeta, tá? Então, para isso, o ser humano, para poder se desenvolver, para poder ter uma melhor noção da sua realidade, daquilo que o cerca, ele criou mecanismos, que o auxiliou ao longo da história, Isso desde a Idade Antiga, com a orientação pelos astros, como vocês viram muito bem, em relação ao Sol, a diversas estrelas também, passando pela criação da roda dos ventos, pela bússola, até chegar no século passado, na segunda metade do século passado, na criação de algo que faz parte da nossa vida, de boa parte, digamos assim, dos habitantes do planeta Terra, que são os meios de orientação, que fazem uso de uma enorme tecnologia que dão um suporte mais preciso ao ser humano quando a gente fala em localização e direcionamento também no espaço geográfico. Como vocês podem ver já aqui no slide, eu estou falando do chamado GPS, tá? Que é o nome de uma das formas de orientação que faz uso de satélites, e de antenas e de outros mecanismos, digamos assim, mais tecnológicos, tá? O GPS, que é algo inventado pelos Estados Unidos, na segunda metade do século passado, mais precisamente na década de 60, quando houve a chamada Guerra do Vietnã, e o GPS é algo que faz parte da nossa vida contemporânea, certo? Aqui na imagem vocês já podem ver, exemplos, de imagens que um GPS mostra para a gente, aqui no caso, e aqui também, tá? Então, ou seja, o GPS é um mecanismo, Só que dentro desse mecanismo existem empresas, existem corporações que usam ele, tá? Da forma que eles acham melhor em questão de layout, de imagem e etc. Tudo bem? Bom, aqui, recapitulando, então, o GPS foi inventado na segunda metade do século XX, tá? Ele, de certa forma, substituiu a bússola, tudo bem? E ele foi inventado, como eu falei para vocês, na década de 60, durante a Guerra do Vietnã, tá? Guerra do Vietnã que foi travada, obviamente, entre o Vietnã e os Estados Unidos. Tudo bem? Bom, aí o GPS significa o quê? Atualmente, as pessoas dizem que GPS é uma sigla para Sistema de Posicionamento Global. Há controvérsias, há teorias alternativas que dizem que GPS foi criado antigamente como uma sigla de Sistema de Posicionamento Terrestre. Aí, em inglês, o G significa grounded. Só que depois se convencionou em dizer que o GPS é a sigla para Sistema de Posicionamento Global. Tá? Dizem, boa parte dos cientistas, dos acadêmicos, que o GPS é um sistema que faz uso de satélites e de coordenadas geográficas. Tá? Quando a gente fala em coordenadas geográficas, a gente está falando em latitude e longitude. Ok? Tem a ver com aqueles graus, da Terra, que a gente sabe, vocês sabem muito bem que o planeta de norte a sul é dividido em 180 graus e de leste a oeste em 360. Tudo bem? Há pessoas que dizem que o GPS também faz uso de torres, Isso é um assunto bem controverso, tá? Basta ver que muitas vezes quando uma pessoa se dirige para uma região mais inóspita, uma região mais afastada dos centros urbanos, o sinal já cai. Há muitas polêmicas envolvidas com o GPS, tá? Mas o que foi convencionado é isso aqui, o sistema de apoio de satélites. Tá? Muito bem. Ou seja, o GPS é algo que é fundamental para o nosso planeta. Tá? Por conta daquelas duas questões básicas que a gente fala em orientação. Localização e deslocamento. Você tem que saber onde você está e como você pode se dirigir em relação a uma direção, a um ponto onde você deseja chegar. Tá?
Nesse ponto, assim, o GPS exerce a sua função, na maior parte dos casos, muito bem. Obviamente que existem questões externas que podem prejudicar, por exemplo, que o sinal seja recebido de forma eficiente. Mas o GPS não tem apenas essas duas funções, como vocês podem ver aqui. Ele também é um monitorador de rotas, um indicador de hora, um indicador de velocidade, um indicador de direção do deslocamento, melhor dizendo, um sinalizador de radares, entre outras funções também. Tá? Ou seja, o GPS é algo do ambiente urbano, para quem visita uma cidade nova, para quem não tem ainda uma noção boa espacial, ele pode ser muito útil, né? Além de mostrar as melhores rotas quando a gente fala em questão de tempo, tá? Quem quiser economizar tempo, o GPS é algo muito importante. Obviamente que o GPS não mostra tudo, né? Algo importante que os alunos têm que saber, né? É bom que a pessoa não viva totalmente dependente do GPS, que ela desenvolva, né, uma sensibilidade, uma sensação, digamos assim, mais eficiente em relação ao espaço onde ela está inserida. Tá? Um exemplo que a gente pode dar é muitas vezes o GPS, para cortar caminho, para fazer o percurso mais rápido, ele acaba por entrar, por exemplo, aqui no nosso país, em regiões, em bairros mais perigosos. Né? Por exemplo, muitas pessoas falam que no Rio de Janeiro o GPS, muitas vezes, para quem não conhece a cidade, não é algo recomendável. Né? Ou seja, a pessoa pode entrar num bairro perigoso, pode ser assaltada, pode ter o seu carro roubado, né? E essas questões de violência, questões de vulnerabilidade pública, urbana, o GPS muitas vezes não informa para quem está usando, certo? Bom, e vocês devem saber também um exemplo, né, que o GPS não está presente em apenas um aplicativo, né? Existem diversos aplicativos que fazem uso desse sistema, né? Mas os dois mais famosos, que quase todos os brasileiros já ouviram falar, é o Google Maps, que pertence obviamente ao Google, e também ao Waze, né? Por exemplo, aqui na imagem do Google Maps, que tem um layout mais simples, mais clean, e o Waze, que tem, digamos assim, um layout mais poluído, mas que traz mais informações em relação ao ambiente urbano, onde a pessoa está, certo? Então pensem muito bem, reflitam sobre a importância do GPS, né? Eu faço uma indagação, será que é importante assim que a pessoa acredite cegamente no GPS, né? Quando o GPS não funciona, né? Então, o que a pessoa pode fazer, digamos assim, né? Então, muitas vezes as pessoas podem se encontrar em uma saia justa por conta dessa enorme dependência do GPS, algo que a gente tem que pensar hoje em dia, com certeza, né? Até eu percebo, né, que antigamente não existia, por exemplo, os motoristas de Uber, né? Existiam apenas os taxistas, digamos assim, que faziam esse serviço de deslocamento individual de pessoas, o deslocamento de um pequeno grupo de pessoas, né? Que os taxistas eles tinham uma melhor noção espacial, né? Bem melhor. Se você pudesse perguntar para o taxista onde fica tal local, ele sabia dizer perfeitamente. Hoje, muitos motoristas de Uber, eles não têm essa habilidade espacial. Né? Já cresceram, digamos assim, nesse contexto muito dependente do GPS. Lembrando que o GPS foi inventado na década de 60, só que o seu uso massivo por toda a sociedade é algo, de certa forma, recente. Né? Final dos anos 90 começo dos anos 2000. Né? Então, ele modificou bastante a percepção, né, e a dependência da noção espacial de boa parte das pessoas. Né? Mudou bastante. Tá? Então, pensem sobre essas questões, reflitam e bons estudos a todos. Tchau, tchau.